O dinheiro não é o problema. O maior problema da humanidade é o egoísmo. É o egoísmo, sem sombra de dúvidas. A raiz de todos os males é o egoísmo. Nessa trajetória de Ló, quando o tio dele, Abraham, ele coloca diante dele as planícies do Iardém, ou seja, todos aqueles campos, Ló, ele decide escolher aquilo que é mais belo, mais preparado, aquilo que comportaria as suas ovelhas, enfim, aquilo que já está pronto, praticamente pronto. É claro que eu não estou desmerecendo a luta de Ló, certo? Mas vejam bem, um jovem que ao invés de pegar e decidir que o tio mais velho fizesse a escolha, não. Abraham, sendo mais velho, pediu para que Ló escolhesse entre as planícies ali, entre os campos. Isto mostra o egoísmo de Ló. Ah, você agora vai ficar falando mal de Ló. Gente, nós temos que ser imparciais. Doa quem doer. Doa quem doer. Certo? Então, Ló, é óbvio, não estou desmerecendo a luta dos mais jovens, mas é óbvio, não importa o quanto você lutou. Se é necessário você abrir mão de algo para entregar para um mais velho, para quem já está praticamente à beira da morte, entregue para ele. É óbvio que ambos precisam ter uma trajetória de luta em suas vidas. Então não é entregar de mão beijada para alguém que nunca fez nada por ninguém, nem mesmo para ele mesmo. Então a questão do egoísmo ela é muito séria. Ela é muito séria. E nós devemos tratá-la como uma doença da humanidade. Uma grande doença. E nós estamos constantemente vulneráveis a esta doença, o egoísmo. A experiência que Ló, sobrinho de Abraão, ele teve em sua caminhada, em sua trajetória, principalmente em sua temporada na terra de Sodoma, foram os extremos que ele constantemente teve que aprender a lidar, a viver. Ele teve que lidar com dois extremos. De um lado, pessoas da sociedade que queriam abolir tudo, tudo é normal, tudo é perfeito, tudo é aceitável, tudo, né? Chegam ao ponto de dizer que tudo é lícito, porém nem tudo me convém. É controverso isso aí. E por outro lado, tinha também um número de pessoas, de cidadãos e cidadãs do bem, não é, que estavam mais preocupados com a futilidade, com o bem-estar pessoal, unicamente pessoal e familiar, do que com o bem de todos. Então, pessoas que não mediam esforços para demonstrar aquele grau de egoísmo. O problema de Sodoma não foi apenas esta depravação, esta imoralidade transparente por parte de muitos de seus habitantes, mas o egoísmo também por parte de uma sociedade que se dizia cidadã do bem, que se diziam do bem, ela era muito forte, transparente também. Então você tem dois lados. Você tem aqueles que tudo é normal, e por outro lado você tem aqueles que até combatem a imoralidade, mas por dentro são pessoas realmente, são verdadeiros sepulcros caiados. E isso é muito complicado porque Ló, em sua caminhada, em sua jornada, por mais que ele tentasse fazer o bem, fazer o certo, mas ele era realmente, tinha aquela dificuldade tanto por um lado quanto para o outro. Porque a sociedade estava doente. Como hoje a sociedade está doente, ela está enferma. Você não precisa gostar de alguém ou simplesmente concordar com alguém, mas, gente, tenha respeito pelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm um cargo, que exigem respeito. Então, assim, eu vejo as pessoas hoje, elas, não hoje, isso sempre foi assim, gente, só que vai chegando um momento em que as coisas vão perdendo controle, elas vão aumentando gradativamente e aí acaba explodindo realmente aí esta
crise de identidade física, moral e de todos os aspectos, nas pessoas que vivem sob constante bombardeio de um lado e de outro. Então Ló viveu esse conflito. Ele tinha... Não adianta a gente criticar Ló, porque realmente este sim era vítima de uma sociedade hipócrita, onde uns se achavam no direito de fazer o que fizeram com ele, e outros até não pode, mas por debaixo dos panos tinham lá o seu comportamento obscuro. Ou vocês acham que as filhas de Ló, pelo fato de elas terem feito o que fizeram com o próprio pai, você acha o quê? Aquela era uma família de bem. E aí? E mentiram, porque será que realmente acabou ali a população de Sodoma? Poderia até ter acabado realmente. Agora, haviam cidades vizinhas onde elas encontrariam homens. Não precisava ter feito o que fizeram com o próprio pai. Então é isso. Era uma família que, por mais que tinha valores, e se dizia uma família do bem, mas havia no seu meio ali algo que mostrava realmente que não era uma família perfeita. Como nenhuma família é perfeita. Nós temos graus de defeitos, uns grandes, outros pequenos. Mas o que eu estava falando anteriormente em relação a respeitarmos as pessoas, gente, é o seguinte. Nós elegemos aí um presidente, certo? Não importa se ele é de direita, se ele é de esquerda. As pessoas precisam entender o seguinte, se ele tem algum problema, ele é tão vítima quanto as pessoas que pensam contrariamente a ele. É verdade, isso é fato. Então não adianta nós criticarmos o presidente da maneira vil como estamos criticando, se nós também estamos no mesmo barco, certo? Torcendo por outro lado, eu acho que está na hora da sociedade juntar as mãos, direita com a esquerda, certo? Eu sei que muita gente vai me repudiar depois do que eu estou falando aqui, mas parem para pensar. Gente, eu não sou fã de Bolsonaro, entendeu? Mas eu vejo, assim como ele, assim como eu, assim como você, todos nós estamos enfermos debaixo dessa polarização. Que moral tem uma pessoa de se dirigir a um presidente e chamá-lo de excrementíssimo presidente? Excrementíssimo. Que moral tem esta pessoa? Eu discordo disso. Assim como discordo de muitas falas do Bolsonaro. Discordo amplamente. Porém, eu lembro de uma palavra dele, de uma frase dele, onde ele diz que as pessoas evoluem. Este é o grande problema. Quando nós queremos evoluir de fato, a oposição não deixa. É sempre assim, entendeu? Isto aí, tanto direita quanto esquerda, tem a sua parcela de culpa. Então, quando as pessoas querem evoluir, um lado não deixa que essa pessoa evolua. É fato, gente, isso é fato. Você tem, dentro da esquerda, você tem pessoas que acreditam no criminoso. Mas você, quando você é em relação a alguém que está enfermo, assim como ela, no caso do presidente, enfermo no sentido, gente, de estarmos realmente sendo bombardeados por tanto tipo de mentira, de ideologia, enfim, de pensamentos. Mas aí, a pessoa de esquerda, ela ainda acredita que um criminoso ele tem salvação. Não no sentido religioso, mas que ele tem salvação. Agora, um presidente que diz que as pessoas evoluem, não. Aí as pessoas, chamam ele de excrementíssimo. Gente, isso não era nem para eu estar repetindo aqui, para eu estar repetindo esse tipo de palavra de baixo calão. Então, e você tem a briga, o conflito dos dois lados. Dos dois lados você tem esse conflito. Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, mas hoje a minha luta é para que haja um equilíbrio, se é que será possível um equilíbrio, entendeu? Que as pessoas realmente elas se abracem, entendeu? E tratem de exercer o respeito, a compreensão, sobretudo entendermos que estamos enfermos, que estamos doentes. Então, a sociedade que combatia Ló era uma sociedade que se dividia entre aquelas pessoas que viviam aquela imoralidade escrachada, explícita, por uma outra sociedade que fingia princípios e valores. Nesse caso, a gente pode apontar a própria família de Ló, porque realmente
filhos que fizeram o que fizeram com ele, com o próprio pai, realmente. E aí você vai falar assim, ó, faltou o quê? Educação? Será que faltou educação do próprio pai? Será? Ló, quando Abraão falou para Ló, escolhe para onde você vai. O olho grande de Ló, entendeu? O egoísmo de Ló já demonstrava o tipo de pessoa que ele era. Não era uma má pessoa. Ló não era má pessoa. Mas o egoísmo é a raiz de todos os males. O egoísmo é a raiz de todos os males. Então Ló colheu o que ele plantou. Então não adianta dizer que Ló era um cara exemplar, mas não é por isso que eu também vou chamá-lo de excrementíssimo. Não é? Então eu vejo aí as pessoas no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, chamando os líderes, né, os políticos, de nomes horrendos, de nomes vexatórios e realmente que eu não tenho coragem de pronunciar. É claro que eu estou repetindo aqui, mas isto me deixa constrangido, muito constrangido. Qual de nós, quem é aqui realmente... Gente, eu não tenho capacidade para dar lição de moral. Eu não tenho essa capacidade, entendeu? Não se espelhem em mim, tá? E não acreditam no que eu falo. Mas vejam, tirem suas conclusões, analisem, meditem, entendeu? Vão atrás, busquem um conhecimento. Agora, busquem um conhecimento isento de parcialidade. Seja imparcial e não parcial. Se você for imparcial, no mínimo, você irá respeitar o oposto. Ou até mesmo o seu semelhante, certo? O cara foi eleito e não interessa se é apenas o presidente, se é um prefeito de sua cidade, se é um governador de seu estado. Não interessa, gente. Respeite, respeite. E se eles tratam com desrespeito a tua ideologia, a tua visão política, volto a falar, todos nós estamos doentes, enfermos com este egoísmo, com esta manipulação que a gente, de um lado e de outro, a gente vem recebendo. Seja isento, seja imparcial. O problema é o nosso egoísmo. Aquele egoísmo que levou Ló até o grande ápice de sua vida, onde ele perdeu a sua própria família e foi praticamente violentado por suas próprias filhas, cidadão de bem. Aquele egoísmo que ele plantou lá quando Abraão falou para ele, escolhe para que lado, e ele... Entendeu? Então o egoísmo é a raiz de todos os males. Então se eu não tenho coragem para fazer introspecção, para reconhecer o meu erro e pedir perdão para quem eu eventualmente magoei, é só isso, gente. Vamos parar de ser egoísta. E o egoísmo está crescendo de tal maneira que realmente eu não vejo solução. Eu não vejo. Existe solução? Existe. Não é contradição minha, existe. Mas as pessoas não querem. Elas não querem esta solução. Porque elas preferem viver no egoísmo delas. Perderam o senso de deixar as pessoas viverem como elas querem. Elas querem que as pessoas sejam como elas querem. E não como as pessoas realmente querem viver. Tem que ser do jeito delas. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser assim, do meu jeito. Né? É uma ditadura onde se impõem valores e moralidades, onde se impõem ideias que já foram provadas que são capengas, que são falhas. Então, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Agora, nós precisamos unir forças para o bem comum, para o bem de todos. Então, respeite, não trate o presidente como excrementíssimo, como vocês têm feito nas redes sociais. Tem um canal no YouTube, Galãs Feios. Cara, ridículo, entendeu? E pensar que eu já curti vídeo daquele canal. Mas é isso, os seres humanos, eles evoluem, se quiserem ou não. A evolução, ela é vital para nós não cairmos aí nesta doença que está virando realmente uma pandemia. É isso, gente. Vamos respeitar o direito de cada um, vamos respeitar, certo? Porque do mesmo jeito como alguns falam besteira, outros também falam besteiras. Então vamos respeitar a posição de cada um. Não adianta aqui falar que a direita é um demônio, a esquerda é um demônio. Não, gente. É a mesma coisa.
O problema não está na bebida, na cachaça. O problema está em quem consome o álcool para fazer besteira. O problema não está na democracia ou até mesmo na ditadura. O problema está em quem está no poder para fazer de acordo com a sua própria vontade, e não de acordo com o bem comum de todos. Ah, mas você está defendendo ditadura? Não, eu estou falando que cada meio, cada instrumento, ele vai servir sim de base para que o nosso egoísmo ele seja demonstrado de uma forma ou de outra. Então dê poder para alguém que você vai ver, certo? É claro que existem pessoas sábias, sensatas e equilibradas, existem, mas não adianta a gente ficar demonizando a esquerda ou a direita. Nós, seres humanos, estamos corrompidos, estamos doentes por conta do extremismo. Este é o grande problema. Então, eu não tenho nada contra políticos de esquerda nem de direita, não tenho nada contra, porque eu não sou melhor do que eles. Eu já falei, não se espelham em minha pessoa, certo? Porque eu sou falho. Agora, aquilo que eu trago para vocês, coloquem à prova. Coloquem à prova e realmente vejam se não é o mais sensato, o mais salutar a fazer, se não é pôr estas questões que eu estou colocando para vocês em prática. É muito mais prático, é muito mais prazeroso, é muito mais gratificante. Então, quem de nós aí, quem é que... Gente, nós não podemos julgar de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a reta justiça, sim. Mas mesmo assim, quem é que pode fazer isto? Em uma sociedade corrompida, desde o menor ao maior? Não estou colocando todos como culpados, mas é verdade, nós precisamos fazer introspecção e ver onde é que eu errei. Porque eu não sou perfeito, mas eu posso caminhar para uma evolução. Então, você quando vê pessoas atacando um determinado político, como é que está a vida daquela pessoa? Certo? Como é que está a vida daquela pessoa? A pessoa se dirige ao presidente da nação como um idiota, como um imbecil, como um excrementíssimo, não é? Muitas das vezes é assim. Isso é ridículo. Então, as pessoas não respeitam, não se dão ao respeito, elas querem respeito. Elas querem respeito, certo? Elas querem respeito, mas ninguém dá o braço a torcer, ninguém reconhece o próprio erro, ninguém olha para o próprio umbigo. Então Lot, ele era mais ou menos assim. Ele era um homem bom, um cidadão bom. Preste atenção. Porém, dentro dele tinha o quê? O egoísmo. Este egoísmo foi passado de pai para filhos, certo? Porque se o cara, ele é novo ainda, mas ele prefere, né, deixar algo que dê mais trabalho para um mais velho, como o tio dele, Abraham. Então ele é novo, mas ele já lutou, tudo bem, não vamos desmerecer isso. Mas calma aí, as pessoas colocam a carroça na frente dos cavalos. Não é assim. E Lot, com esse comportamento egoísta, ele passa para os filhos aquilo que ele é. Era um homem bom, era um cidadão de bem, era um justiceiro, entre aspas, né? Assim diziam lá os homens de Sodoma e Gomorra, né? Os sodomitas. Chegou um aqui que está fazendo justiça. Era um homem bom, era um justiceiro. Porém, era uma pessoa egoísta. E isto levou para dentro de sua própria família esse ensinamento mesquinho, mercenário, de que tudo é muito fácil, ou então de que já lutei bastante, então agora farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim, não é? E isso se reflete no comportamento de suas filhas, que sabiam que existiam, sim, outros homens, outras cidades onde elas poderiam se casar perfeitamente, mas o egoísmo enraizado naquela família, não, fez o contrário, entendeu? Elas colocaram no coração delas que elas não teriam mais ninguém e para isto conceberam do próprio pai. Foi assim que aconteceu. Vocês acham mesmo que elas não sabiam que, obviamente, existia sobreviventes em outros locais, não havia outras cidades, outros países onde a vida continuava? É claro que elas sabiam, isto é óbvio. Mas o egoísmo passado de pai para filha, ele criou uma ilusão, não é? Uma
falta de sinceridade dentro delas mesmas para fazerem justiça com as próprias mãos, ou seja, nós não vamos deixar descendentes, e assim fizeram. Ou seja, tudo por conta do egoísmo que já estava enraizado na família de Ló. Ló, repito, Ló era um homem bom. Então, não é porque Ló cometeu deslizes, cometeu erros, que pessoas que hoje estão pelo mesmo caminho não mereçam uma chance. A evolução está aí para cada um de nós. Nós podemos evoluir. Não é a evolução científica da qual falam os evolucionistas. Estou me referindo a outra evolução, certo? É de você aprender não apenas com os próprios erros, mas de aprender com os erros alheios, para não cometer os mesmos erros. Então é simples. Não precisa você atacar a pessoa que pensa diferente de você e nem a pessoa que pensa diferente de você atacar você. Basta nós deixarmos as desavenças de lado, basta nós fazermos introspecção, reconhecermos o nosso egoísmo e realmente cada um seguir o seu caminho, certo? É cada um no seu quadrado, mas todos nós devemos nos responsabilizarmos pelo bem-estar de cada um. Se o vagabundo não tem coração, que ele fique isolado, que ele fique preso, longe da sociedade, certo? Agora, pessoas que realmente ainda têm jeito, ainda passam por um processo de evolução, essas pessoas merecem sim uma chance. Sejam elas idealistas de esquerda ou de direita, gente. Aí vocês vão falar, mas o cara agora está fazendo defesa de políticos. Não. O que o político é, se não um ser humano como eu e você? Será que a pessoa rouba só porque é político? Ou seria o contrário? Entendeu? E eu? Será que eu seria honesto toda a vida? Será que eu sempre fui honesto? Será que eu sempre fui honesto? Eu não sou político. Então, se você acha que o político é maior ou menor do que cada um de nós, você já está errado. O político ele está no mesmo patamar que cada um de nós, no mesmo patamar. Agora, nós, tanto políticos quanto cidadãos normais, que não pertencem à política, nós estamos no mesmo nível quando realmente deixamos o egoísmo falar mais alto. Então é fato, gente, vamos parar com essa picuinha, com essa briga toda, entendeu? Porque o egoísmo é a raiz de todos os males, isso é fato. Então Ló teve a grande chance de demonstrar para o tio, eu estou mudando, não, escolhe o Senhor. Ou então, não, mas eu não desmereço a luta do jovem, eu não desmereço. Mas o idoso que já está cansado de batalhar, que ainda não chegou no seu porto seguro, ele precisa sim receber dos mais jovens aquilo que eles não chegaram nem perto de conquistar, certo? É isto para todos os sentidos da vida, para todos os sentidos da vida. Então eu vejo pessoas de direita criticando aquela jovem ativista, a Greta, e tudo mais. É claro, eu não sou fã dela porque existe um extremismo por parte dela, como existe um extremismo por parte de quem ataca ela. Eu procuro um meio termo. Mas, gente, nós precisamos dar as mãos sim, unirmos forças para nos livrarmos desse mal antigo que é o egoísmo, certo? Esse é o recado e eu preciso muito mais estar ouvindo isso constantemente do que cada um de vocês. Porque algo que me marcou bastante quando eu cheguei aqui nessa cidade, na praça, tem um grafite onde um ET, ele faz a pergunta, você votaria em você? Eu falo para vocês, com toda a franqueza, eu não votaria em mim, porque eu não coloco a mão no fogo por mim mesmo, certo? Só tem uma coisa da qual eu me orgulho, de estar em constante processo de evolução. E mesmo assim eu vou morrer sem chegar na plenitude da evolução, ideal para o ser humano. Então pensem nisso. Você votaria em você? Certo? Vamos parar, vamos respeitar as nossas autoridades. Vamos respeitá-las, certo? Você não concorda, eu não concordo, perfeito, mas vamos respeitar, certo? Vamos deixar cada um ter um tempo de governar. E da mesma forma como eles precisam melhorar, nós também precisamos melhorar. Da mesma forma como eles precisam dar exemplo, nós precisamos dar exemplo.
Um abraço para todos vocês. Shalom a todos.